A gente vai dar continuidade, tá bom? Então, senhor João Batista, 1 minuto para falar, 2 para responder. Eu só vou pedir para o senhor falar no microfone, porque está registrando. Está registrando tudo, o nome da cidade. Tá? Bom dia. Felipe, eu estou na área da cultura há 2 anos, minha formação é educação física. E nos fóruns que eu participei, da formação, da formatação da lei municipal de cultura, o que eu sinto é que a cultura, vou falar da cultura dos gestores do Estado e da União. Eles tratam a cultura com uma certa mendicância que não faz jus à cultura. Se eu tenho verba carimbada para a educação, é um montante grande. Se eu tenho verba carimbada para a saúde, etc. A gente sabe que e nós ficamos aqui embaixo criando, fazendo cultura ou gerindo essa cultura de uma forma que beneficia a essa educação. O meu aluno lá na escola que faz dança, que faz balé, que faz música, que faz teatro, esse menino dentro da escola ele tem um rendimento muito maior do que o aluno, aspas, normal. As senhoras, ou quem faz pintura, quem faz dança, quem faz outras coisas, ela vai muito mais à unidade de saúde. Então, nós contribuímos de uma forma muito grande para os outros eixos da gestão pública e não somos tratados, sabe, dessa forma. Então, eu acho que os gestores do Estado, da União, tinham que ter posicionamentos mais firmes, sabe, para que pudesse ter realmente uma equação que vale a pena, que contribua para que nós possamos fazer cultura aqui embaixo. Não é uma pergunta, é uma afirmação, sabe? E um pedido para que os secretários, essa turma aí, realmente, agora é uma questão de gestão, uma questão de legislação. Aí é que nós temos de pegar nossos deputados, etc., e falar, cara, não dá para fazer cultura igual a gente faz. Eu tive conversando com o Rogério aqui mais cedo, ele falou que o ano 2013 ele gastou R$1.080 aqui para fazer N coisas aqui. E é o que eu gasto lá. Eu tenho uma folha de pagamento que consome R$2 milhões, 2 e pouco ano, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer outras coisas. Tá? Então, e esse dinheiro ele não chega, sabe? Agora com a entrada do Fundo Municipal de Cultura, com o Fundo Estadual de Cultura, talvez venha, sabe? Mas é muito complicado. Eu estou lá para captar um recurso de R$400 mil para poder fazer uma reforma de um museu. Empresário, cara, mesmo aprovado, ele não sabe, ele tem um medo, sabe, porque poucas empresas numa cidade igual a minha de 100 mil habitantes, ele paga, ele contribui com patrocínio. Uma cidade, cara, rica, mas sabe, esse empresário ele não paga o imposto de renda, como é que chama existe o imposto de renda só presumido. Ele não tem como contribuir. As grandes empresas que realmente vendem lá um macarrão, um arroz, esses caras estão longe, sabe? Exatamente, estão longe. Então eu acho que seria posicionamento firme dos gestores estaduais e federais para que realmente a gente tenha um montante maior dessa verba, senão, sabe? E outra coisa, talvez seja a única área que a gente ainda tem esse incentivo, né? A não ser o esporte, a cultura. É só talvez um desabafo. Obrigado. O senhor levou a sério os 10 minutos, né? Tô brincando. Tenho... Isso. Você pode falar? N. Bernardes. N. Bernardes, ou Enzo Lanzo, escola de tratamento, músico do Porcos Borboletas, atualmente na Secretaria de Cultura. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre esse problema que gerou no ano passado, que com a redução da contrapartida o recurso acabou, né? E isso parece que vai gerar uma bola de neve, porque ano passado os projetos já aprovavam, a DI já saiu para comprometer o orçamento desse ano, e a tendência é que isso chegue ao ponto de os projetos se aprovarem e não ter dinheiro no ano seguinte, né? Se a gente for pensar de não ter dinheiro, exatamente, ou de nem ter edital, da coisa assim, inviabilizar. Então, eu quero pensar, a minha pergunta é quais as estratégias estão sendo pensadas para resolver esse problema? Mais alguém?
comentar primeiro. A cultura, ela deveria ser tratada de uma forma intersetorial, né? Eu não poderia discutir cultura sem discutir ela junto com a educação, eu não poderia discutir cultura sem discutir ela junto com a saúde, junto com a segurança, junto com o turismo, e por aí vai, né? Se a gente fosse pegar uma discussão mais filosófica sobre o conceito da cultura e tal, né? Eu tive um professor no curso de especialização que ele falava isso. O ministro da Cultura, ele devia ser um cargo similar ao do secretário de governo, por exemplo, né? Que deveria ser para discutir a intersetorialidade da ação cultural, para que, dentro da política educacional, eu tivesse ações culturais para melhorar a política educacional, dentro da saúde, e a gente tem experiências pontuais que deixam isso muito claro, né? A gente tem experiências em vários lugares, aqui no estado mesmo, riquíssimas, né? Que demonstram isso, deixam isso muito claro, né? Então é uma questão mesmo de agenda política, né? De colocar isso na agenda, né? A cultura precisa ser discutida juntamente com todas as outras políticas prioritárias, né? Ela tem que estar junto, ela tem que fazer parte, né? E ela está, por exemplo, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mas qual que é a relevância que isso é dado, né? Então, e aí é uma parte um pouco nossa, né? Dentro do processo democrático, né? Nós temos que demandar isso, né? Vai ficar esperando acontecer, é papel nosso demandar que isso aconteça, né? A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que exigir isso dentro do Conselho Estadual de Cultura, nós temos que exigir isso dentro do Conselho de Educação, e por aí vai. É nosso papel enquanto cidadão, né? Demandar para que isso aconteça, porque, sinceramente, a gente ficar esperando acontecer, a gente fica esperando uma vontade política de fazer isso, e, infelizmente, muitas vezes isso não acontece, né? Então, é delicado isso, né? Então, Mas esse nós, é nós aqui ou nós lá? Esse é o problema, sabe? Eu acho Porque que nós aqui já estamos. Eu acho o seguinte, aí é uma visão minha, Felipe. Nós, enquanto sociedade brasileira, a gente precisa ainda amadurecer muito para fazer uma demanda democrática dos nossos direitos. Aí é a minha visão. Eu acho que a gente espera muito as coisas acontecerem. Nós somos criados num estado muito paternalista, né? Então a gente fica esperando muito as coisas acontecerem e nós não somos educados a participar politicamente do Estado. E não falo politicamente no sentido partidário, eu falo politicamente no sentido de buscar que as coisas aconteçam, né? A gente fica muito esperando, né? A gente tem um processo eleitoral que a gente elege nossos representantes, mas raramente a gente cobra deles que as coisas aconteçam, né? E aí a gente tem, né, nos últimos anos estão sendo criados fóruns de discussão, conselhos, que eu acho, né, que é uma medida que busca um pouco isso, dá essa oportunidade de dar voz, em alguns momentos dá, em outros momentos não, e aí a gente pode entrar numa discussão sobre isso, mas a gente aproveita pouco essas oportunidades. Quantas pessoas aqui já tiveram presente nos conselhos que tem aqui no município de Uberlândia? Não estou nem falando do estadual, teria que viajar para Belo Horizonte. Estou falando no conselho aqui, né? Eu já pude participar de conselho de juventude em Belo Horizonte, de conselho de saúde, enfim. São poucas as pessoas que buscam os seus direitos lá. E aí que está, para mim, a grande dificuldade. Então, a cultura só vai ser valorizada a partir do momento em que eu buscar a valorização dela. Eu, cidadão, eu enxergar que eu tenho o direito de que a cultura seja valorizada, porque ela é um direito que eu tenho, né? Ela é um direito fundamental, né? Está na Carta de Direitos Humanos. A cultura é um direito que eu tenho. Então, do mesmo jeito que eu luto pelo direito da segurança, eu tenho que lutar pelo direito que eu tenho ao acesso à cultura, à arte. Então é a minha visão. A gente é um pouco... Muitas vezes eu falo no geral, não estou falando, com certeza tem muita gente aqui que luta por isso, mas eu falo assim, a gente, enquanto cidadão brasileiro, a gente é muito incomodado.
A gente tem que começar a aproveitar essas oportunidades de discussão e de participação. Né? A gente está com um governo novo agora, que está com essa postura, né, Israel, de buscar mais o diálogo com as pessoas. Vamos aproveitar essa oportunidade. Né? Se o governador for rodar o estado inteiro para discutir política pública, vamos colocar a cultura na pauta. Né? É papel nosso fazer isso. Né? Não é ficar esperando a boa vontade dele tomar a decisão, porque ele sofre N pressões. Né? Ele pode ter até a vontade, mas tem hora que não é só a vontade que resolve. Né? Então ele sofre N pressões para priorizar a área A, B, C e D. A gente tem que fazer com que a cultura seja uma das áreas em que ele tem que dar prioridade também. Ele não tem como ele fazer sem ter a participação da sociedade, né? Cobrando isso. Então, é um ponto que assim, é a minha visão nesse sentido. E aí, comentando um pouco sobre o colapso da lei de incentivo, é uma situação que ela é bem delicada, né? Foi, por meio de um processo legislativo, a alteração da contrapartida foi reduzida de 20% para 5% para as grandes empresas, e isso fez com que a procura aumentasse. Né? Então, e aí os recursos acabaram. Né? Muito rápido. Acabaram cedo em 2013, aí acabaram cedo em 2014, em 2015 a gente ainda está esperando os dados para ter um diagnóstico da situação de como vai ser o ano. Mas com certeza não vai ser tão complexo ou mais do que o ano passado. E aí é uma questão de uma revisão mesmo. Né? Tem que se rever todo o processo, tem que se rever toda a legislação, tem que fazer uma revisão drástica. Né? Primeiro, até responder o que nós queremos com a lei de incentivo. Né? Qual que é a resposta que a lei de incentivo tem que dar para a sociedade. Né? É para continuar patrocinando evento, é para continuar patrocinando shows, é para patrocinar grupos artísticos. Nós temos que ter uma resposta de qual que é a proposta que a lei de incentivo tem que dar para a sociedade. Né? Então, tem alguma coisa? O governo tem 30 dias. Né? O governo atual está em fase de discussão e tal, para conhecer um pouco a situação do Estado hoje. Então, não sei, pelo menos não me foi passada nenhuma proposta concreta a respeito disso hoje. O que tem sido feito é conhecer a situação. Né? E minha primeira conversa com o secretário Ângelo Osvaldo, assim que ele chegou, que ele me chamou para conversar, foi justamente isso. Preciso conhecer a situação da lei de incentivo. Então, as tomadas de decisão vão com certeza a partir do diagnóstico. E aí cabe também a questão da discussão, né? O que se quer com a lei de incentivo. Porque hoje ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Ela é muito aberta. Ela permite uma diversidade de projetos, ela permite uma diversidade de áreas muito ampla. Ela permite patrocínio desde um grupo quilombola até um show de rock. Né? Sem fazer aqui juízo de valor. Mas é bastante complicado. Né? Ela é diversificada. Então, com certeza o show de rock tem muito mais visibilidade para as empresas do que o quilombola. Então, não tem pé de comparação dentro dos projetos. Né? O show de rock vai ganhar patrocínio, o grupo quilombola não vai. Né? Isso é o problema da lei estadual, é o problema da lei Rouanet. Né? Embora na lei Rouanet a gente tenha uma dificuldade que não existe na lei estadual, que é a questão das empresas terem obrigatoriamente lucro real para poderem deduzir do imposto de renda para poderem incentivar. Né? A lei estadual não tem essa necessidade, as empresas têm que ser contribuinte do ICMS. Né? Então, mas a questão do desconhecimento do empresariado, de como que funciona, é clássico. Mas na lei estadual hoje a gente nem... Essa discussão às vezes nem é tão pertinente, porque o recurso está acabando. Né? O recurso acabou em junho, como é que eu vou tentar convencer um empresário a tentar incentivar, sempre ele tem que correr para conseguir incentivar. Então, é uma discussão que ela é complicada. Né? Então, mas o que eu sei, né, é que a proposta do governo é revisar a lei de incentivo, né, porque é o que está no plano de governo, né, do governador Pimentel.
E que o que tem sido feito agora é um diagnóstico. E aí, com o meu papel como técnico, né, é apresentar o diagnóstico e mostrar essa situação. Olha, se continuar desse jeito, pode ser que no ano que vem a gente não possa ter edital para o ano que vem, porque não vai ter recurso. Né? Então, a situação posta é essa. Então, eu estou fazendo o meu trabalho para contribuir para esse diagnóstico, que é um pouco daquilo que eu falei no começo, é o desenho da política pública. Né? A gente diagnostica o problema, apresenta as alternativas para a tomada de decisão. Não sou eu que vou tomar a decisão, né? É o secretário, é o governador, mas é o meu papel enquanto gestor público ajudar no diagnóstico do problema e ajudar no diagnóstico das possíveis alternativas de solução. E aí, eu acho que cabe também a gente ouvir, né? Quais são os apontamentos também. E aí eu deixo bem claro que eu estou aberto a qualquer um, né? Não só nesse fórum aqui agora, mas em qualquer outro momento que a gente possa ouvir, né? Algumas alternativas e algumas propostas a respeito. Vai ficar para depois. Bom, vai ter que ficar para depois para a gente não perder a sequência. Anota direitinho que a gente vai, tá bom? Quero agradecer ao Felipe Amado, mais uma vez, obrigada. É uma das pessoas mais acessíveis, né? Acho que lá da Secretaria Estadual de Cultura, pelo menos que a gente conseguiu conversar e dialogar assim diretamente, está sempre, de fato, acessível, né, ao diálogo. Então, muito obrigada por ter aceito o convite também. E agora, peraí, vou falar com a Kátia do Grupo Pontapé, não apresentadora, mas é só uma questão, né, que você falou sobre a participação, né? A nossa participação enquanto cidadão. Eu acredito que, pelo menos, muitas das pessoas que eu estou vendo aqui agora e outras que não puderam estar aqui, né, a gente tem procurado ter diálogos e conversas, né, em vários lugares, ou é na sede de um grupo, na sede de outro grupo, ou é com um projeto de um grupo, projeto de outro grupo. Né, a gente tem procurado essa conversa, esse diálogo aqui. Entretanto, eu tenho uma ressalva só em relação ao poder público, e aí eu não estou falando a esse ou aquele governo, mas assim, muitas vezes a gente é usado como massa de manobra. Então, é difícil, né, porque a gente falar que não que depende de nós, porque depende de nós, sim, mas depende muito do caráter e da direção, do direcionamento que quem está no poder, né, decide dar. Porque eu posso fazer um fórum legítimo, mas não efetivo, né? Então pode não ter eficácia. Eu posso fazer um fórum que tenha eficácia, né? E às vezes não é legítimo no sentido, né, legal da palavra. Então, eu acredito muito nos diálogos que a gente tem tido também fora esses fóruns estabelecidos. Tem os fóruns estabelecidos, os conselhos, né? E que esses conselhos se tornem cada vez mais fruto de uma necessidade mesmo da sociedade. Aí eu acredito neles, né? Se eles são institucionalizados, muitas vezes, se é de cima para baixo, de cima não, porque eu acho que não é isso, porque nós somos o Estado, né, também. Mas, dependendo de como ele é estabelecido, isso fica só mesmo nas atas, né, ali, e não acontece. Então, acho que é isso, né, gente? A gente continuar participando e efetivamente mesmo. E muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Desculpa por eu não ter falado do seu currículo antes, mas muito obrigada. E também nossas portas estão abertas aqui sempre, né, que a Secretaria tiver interesse no que está acontecendo aqui em Uberlândia, por favor. Muito obrigada.